Estamos? Agora estamos. Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, hoje estou devidamente fardado e de preto, cabelo penteado, café tomado e... é isso. E aqui ao meu lado, de cinza e camisa pó, Jovessi Júnior. Estamos aqui, eu e o meu amigo Matheus, para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. E antes de pedir para a produção tocar a vinheta, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal, né? Se inscreva, curta, comente, compartilhe no grupo da família, no grupo da faculdade, naquele grupo de 256 pessoas, que é o limite, né? Que você vai criar agora, vai enviar, sair do grupo, mas vai enviar para alguém, né? Faça a sua parte. É sobre isso. Produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. E hoje conosco, Matheus Fernandes. Hoje conosco, diretamente da comunidade Shalom, Padre Doglimar. Salva de palmas! Bem-vindo, Padre. Obrigado. Bem-vindo, Padre. Bem-vindo às nossas... Estamos aqui. Isso, meu povo. Padre Doglimar, ele que é sacerdote desde 2016. Isso. Não é isso? Isso. Missionário e responsável apostólico da comunidade Shalom em Teresina. Você que é do Shalom que está acompanhando, já deixa a sua curtida e o seu comentário para o Padre. Isso mesmo. Ele vai lhe comprar se você não curtir. E também ministro de cura e libertação. É isso, Padre. A serviço de Deus, né? A serviço do Senhor, estamos aqui, né? Deus vai mandando, ele vai recebendo. Vai agindo, né? É o Espírito Santo. Eu digo que o Espírito Santo é o meu amigo, é ele que faz tudo, né? Amém. É isso. É ele que conduz. Padre, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar já, mas nossas conversas aqui, elas sempre... A gente diz que a gente é um fusqueiro do bem, né? Então a gente tá aqui... Graças a Deus, do bem. A gente procura começar a nossa conversa entendendo do nosso convidado como começou a história com Deus. Né? Como que começou a história do Padre Doglimar com Deus? A minha família é católica tradicional, então todo mundo tem que se batizar, primeira comunhão, crismar, né? Mas aos 8 anos eu tive uma experiência com Deus indo a uma missa sozinho, né? Meus pais não foram, eu fui sozinho, saí de casa. E ali eu sentei no último banco da igreja e tive uma experiência com Deus, né? E a expressão que eu fiz foi: eu quero ser como aquele homem. Aquele homem era o padre que estava celebrando a missa. Caramba, que legal. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. E aí, depois passou e eu fui fazer a primeira comunhão, né? Como família tradicional, né? Sim. Fiz minha primeira comunhão muito dedicado, né? Porque eu queria receber Jesus. Mas aí não foi... Eu tive uma experiência com Deus, né? Fazendo a primeira comunhão, mas a experiência mais forte que eu tive foi a experiência de batismo no Espírito Santo com 14 anos, que nós chamamos da efusão do Espírito Santo, através de um seminário de vida no Espírito Santo. Ali eu entendi o que era fé, ali eu entendi o que era Jesus Eucarístico, ali eu entendi o que era a palavra de Deus, tanto é que eu só tinha uma Bíblia, não sei se vocês lembram, tinha uma Bíblia vermelha, uma Bíblia da criança, né? Eu lembro dessa Bíblia, eu lembro. Foi muito distribuído na catequese naquela época, né? Então, como eu não tinha uma Bíblia grande, né, toda completa, eu tive que ler, eu tinha necessidade de ler a Bíblia toda, então eu li a Bíblia da criança toda. Porque quando a gente tem a experiência do batismo no Espírito Santo, a gente quer tudo, né? A gente quer a Eucaristia, a gente quer a palavra, a gente quer o texto, quer a missa diária, e aí vai querendo tudo, né? Então, com 14 anos, eu tive uma forte experiência de efusão no Espírito Santo, e aí comecei minha caminhada no grupo de oração, que era da Renovação Carismática, era o grupo de adolescente da Renovação Carismática, chamado Yeshua, né? Deus salva, né? E aí caminhei, e minha experiência com Deus foi basicamente essa, assim, de encontro com o poder de Deus, com Jesus vivo e ressuscitado através do seminário de vida no Espírito Santo. Quando foi que a comunidade chegou aí nessa vida missionária apostólica? A Renovação Carismática da minha cidade, eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte. Então, naquela época, a Renovação Carismática era muito carente de formação. Sim. E depois teve todo o desenrolar de formação, mas nós tínhamos como suporte a comunidade Shalom. Olha só. Então, todo evento, todo retiro, todo tipo de formação, inclusive a gente tem
a formação básica, né, do Shalom, que hoje é chamado Série Filipos, Sim. a catequese, né, toda a formação. Eles vinham de Fortaleza, a minha cidade, eu sou Rio Grande do Norte, né? Eles pregavam missões de final de semana e eu olhava para eles e dizia assim, não tenho nada disso, né? Não é comigo. Não é você. comigo, né? Só que o que acontece lá, eles mostravam assim, a vida deles fazia diferença dos missionários, né? Então, a cada pregação, a cada curso, a cada momento que eles iam, né? E aí eu disse, não, eles são muito santos, eu sou muito pecador, não dá, né? A comunidade Shalom é um povo muito santo, né? Eu sou muito pecador. Depois eu fui descobrir, né, que nós somos os mais fracos, os mais pecadores, os vasos de argila, né? E aí eu tive a graça de ir a um fórum carismático, um fórum Shalom, com 17 anos, em Fortaleza. E lá nesse fórum eu tive outra experiência com Deus. E a própria comunidade motivou aqueles jovens que ali estavam a querer dar 1 ano da sua vida só pela evangelização. Esse fórum já era o vocacional? Não era algo vocacional, era um encontro, um evento da comunidade Shalom, como acontece de 2 em 2 anos. É um fórum formativo, né? É algo de formação. Aí no fórum eu tive uma outra experiência com Deus, no fórum Shalom, e a própria comunidade motivou aqueles jovens que ali estavam para ofertar suas vidas em prol da evangelização. E a gente recebeu uma bênção e eu passei 1 ano vivendo a minha vida normal, mas tendo os trabalhos de evangelização no meu grupo de oração, ofertando e me sentindo chamado por Deus. No fórum, eu escrevi minha carta para a comunidade pedindo para ser vocacionado, porque aí eu já vi que realmente eu me sentia chamado, né? Sim. Então, eu escrevi uma carta, fiz um vocacional, né, que naquela época, como eu disse, não era como hoje, né, que é um vocacional com a internet, né? Tem várias toda possibilidades. Toda a acessibilidade né? possível. Era vocacional por carta, por correspondência. Então, eles mandavam um texto, a gente escrevia, eles mandavam a resposta, e assim sucessivamente, todo mês. E em 99, né, eu ingressei na Comunidade de Vida, né, na Comunidade de Vida Shalom. Com 19 anos eu deixei tudo, deixei casa, deixei pai, mãe, até os estudos que eu não tinha terminado. Os estudos, que naquela época chamava 2º grau, né? Sim. Bem, foi ontem. Bem aí. Um dia desse. Mudou agora. Né? E aí pronto, aí eu fui para a Comunidade de Vida. E aí fui morar no interior da Bahia, em Senhor do Bonfim. Foi o meu postulantado. E aí segue depois o discipulado, né? Porque para as comunidades novas o 2º ano é chamado de discipulado. E aí eu fiz em Pacajus, no Ceará. E aí depois de Pacajus eu fui transferido para Salvador. Aí segue a vida missionária até hoje, né? Graças. Várias missões eu já passei do Nordeste, não saí do Nordeste. Só que em 2005, né, eu concluí antes de 2005, 2004, eu concluí o meu 2º grau, né, que eu concluí dentro da Comunidade de Vida. E concluindo isso, eu estava já rezando e pedindo a Deus o discernimento se era essa a vontade de Deus para mim, ser Shalom sacerdote, né? Então é assim. E aí em 2005, eu discernindo com a comunidade, eu ingressei no seminário, na filosofia. E aí fui caminhando minha filosofia foi 4 anos, eu não sei porquê, foi porque eu sou especial, né? Mas tem filosofia que são 3 anos, né? Sim. Mas a minha foram 4 anos. Aí teve meu estágio pastoral, depois do estágio pastoral eu ingressei na teologia e fui ordenado diácono no dia 29 de agosto, que era o dia do martírio de São João Batista, e ordenado sacerdote presbítero no dia 22 de dezembro de 2016, em Fortaleza, que nós somos ordenados lá, né? Os seminaristas da Comunidade de Vida são ordenados sacerdotes em Fortaleza, na arquidiocese, por enquanto, né? Que Sim. bacana, que bacana. E padre, assim, nas realidades das novas comunidades, é muito comum a gente ver o trabalho do Ministério de Cura e Libertação. Né? Muitas pessoas procuram, né? É um ministério que é muito exigido, né? É um ministério que exige, claro, todos os dons dados por Deus, mas existe também aquilo que o ministro ele precisa fazer para estar em comunhão com aquilo Sim. que é exigido do próprio exercício do ministério. Como é que foi a sua experiência
com esse ministério enfim, como foi que Deus lhe moveu para essa realidade, para trabalhar com a cura e libertação, e como é que a gente pode entender esse ministério, né? O que é cura, o que é libertação, o que difere do exorcismo, por exemplo, onde está cada coisa nisso? É importante, vou começar pelo último. O exorcista é uma função dada pelo bispo, eu não sou, entendeu? Eu não sou exorcista. A gente reza por cura e libertação, que é uma experiência dada a nós por essa graça da efusão do Espírito Santo. Agora, é claro, eu antes de tudo isso, né, o que eu acho que, como eu fui muito curado, né, o padre Douglimar, né, como eu recebi muitas libertações através do seminário de vida no Espírito Santo e do uso dos dons carismáticos, que é descrito por São Paulo, né, os carismas do Espírito Santo que estão a serviço da igreja. Então, isso para mim foram grandes ferramentas a partir da minha experiência pessoal, né? A partir da minha experiência pessoal. Então, eu acredito que o exercer o ministério de cura e libertação, ele vem dessa experiência pessoal. Primeiro, porque eu fui curado. Segundo, porque Deus foi agindo em mim através dos dons. O dom de cura, o dom de milagre, porque esses dons não são posses minhas, né? É Deus que age naquele momento, né? Naquele momento. Eu lembro que uma vez, quando seminarista, eu estava em Quixadá, é o interior do Ceará, né? Sim. E eu fui numa casa rezar por uma senhora que tinha uma ferida na perna, né? A família me chamou e disse, olha, eu era seminarista ainda, né? Reza por essa senhora, ela precisa de oração. E toda a família participou da oração, né? Toda a família participou. Depois, rezando por ela, eu tive o entendimento de que ela só seria curada dessa ferida na perna se ela perdoasse muitas pessoas. Algumas pessoas do círculo familiar dela, né? Sim. Só que a mulher não falava muita coisa e eu proclamei para todo mundo ouvir, para que alguém pudesse testemunhar, né? Porque Deus inspirou naquela hora. E aí, depois de 1 semana ou 2 semanas, a ferida começou a cicatrizar da senhora. Mas antes disso, a própria irmã dela, quando eu estava saindo, me despedindo, disse assim, é verdade. Ela só vai ser curada quando ela perdoar algumas pessoas. Uau. O que você disse, né? Aí eu disse, não, foi Deus que me disse, por ação do Espírito Santo, né? Sim. E aí a irmã foi falando, eu sei que depois, uma semana, 2 semanas, elas foram ao Shalom e disse, olha, a ferida está cicatrizando. Então é sinal de que ela interiormente está perdoando, né? Ou seja, aquilo ali, né, dependia de um perdão muito profundo da alma da pessoa, né? Então, o Ministério de Cura e Libertação, a força dele é o exercício dos dons carismáticos. Então, se a pessoa exerce, está aberta a orar em línguas, se a pessoa está aberta a ouvir de Deus uma palavra de profecia, ouvir de Deus uma palavra de cura, isso é o Ministério de Cura e Libertação. Isso é certeira, né? Todas as vezes que eu fui rezar por uma pessoa necessitada de cura, seja... Porque a gente não pode pensar só em cura física, né? Mas também a cura da alma, a cura interior, né? Que é o que vai desabrochar tudo, né? E a libertação também vem de dentro, né? Não é de fora, simplesmente, né? Então, todas as vezes que a gente pensa em exercer o Ministério de Cura e Libertação, é o exercício dos dons. Porque Deus vai agir por meio da nossa pobre e humilde oração, daquilo que você escutou de Deus, né? A gente proclama aquilo que a gente escutou de Deus. Então, certa vez eu estava rezando por um jovem, eu passei quase 40 minutos acompanhando, né? E rezando por ele falou tudo da vida dele, né? Falou tudo. Só que eu senti a falta de alguma coisa. Mas isso já era o Espírito Santo querendo falar. Depois vamos rezar. Né? Vamos rezar, né? E suplicar. Aí eu disse assim, isso aqui... Na sua infância, aconteceu isso? Aí ele disse sim. Aí eu disse, agora eu entendi por que você sofreu tudo isso durante esses anos todos. Então vamos voltar a rezar e pedir agora a cura interior. E aí Deus vai curando a pessoa, né? Porque a pessoa vai também confirmando, né? Então o Ministério de Oração de Cura e Libertação
É um ministério, vamos dizer assim, de compaixão, porque a gente sabe. E mais do que nunca, hoje em dia precisa, né? Sim. Mais do que nunca, hoje em dia precisa, né? realmente. Agora, por outro lado, quando eu entrei na comunidade Shalom, a vocação, né? A vocação Shalom tem uma sabedoria muito forte de cura e de autoconhecimento. Sim. Né? E ela tem um itinerário chamado Ordo Amores. É um caminho de cura, é um itinerário de cura e autoconhecimento, que vai desde são exercícios oracionais através de livros, como, por exemplo, o mais famoso, talvez que vocês conheçam, é o Tecendo o Fio de Ouro. Sim, conheço. Onde a pessoa vai passar toda a história dela para uma cura interior e para um autoconhecimento e ressignificar a sua história à luz da fé. Aí tem o Maturidade Humana, tem o És Precioso, tem a cura da história de salvação, né? São os 5 livros que fazem com que a pessoa do primeiro ao último chegue a uma cura interior, a maturidade humana, a ressignificar a sua história à luz da oração, né? Então, isso é muito importante. Então, isso aí nos ajuda muito na cura, né? E quem faz o caminho, o itinerário de o que a gente chama Ordo Amores, Sim. quem faz o caminho é muito auxiliado. Eu já posso testemunhar, né? Eu acompanhei uma senhora, uma psicóloga, que chegou nas minhas mãos e ela querendo fazer um processo de cura, né? E aí eu propus para ela o fio de ouro, Tecendo o Fio de Ouro. E durante meses, vamos dizer assim, durante anos, eu acompanhei essa senhora, que ela disse: agora eu entendo o que é um autoconhecimento verdadeiro, não só à luz da psicologia, mas é aquilo que João Paulo II gostava de dizer, né? Na encíclica Fé e Razão, né? A fé e a razão têm que andar juntas, né? Sim. Então, se Deus deu a inteligência ao homem para estudar a psicologia, para ter um ramo, isso é muito bom, né? Mas não sozinho, né? Tem que ter a outra parte, que é a fé, né? A fé é necessária, né? Então, eu fiquei muito edificado com esse acompanhamento, porque essa senhora, ela teve uma visão de fé, ela ressignificou a vida dela através e foi ela e Deus. Sim. E o livro ajudando, né? E aí, claro, a cada mês a gente se encontrava, ou 2 meses, para ela orientar, né? Sim. Porque além do livro tem os vídeos, né? As pessoas podem também assistir as pregações explicando. Sim. Então, o Tecendo o Fio de Ouro, para mim, eu não sei, não tem palavras, entendeu? Assim, não tem, porque eu tive uma experiência muito forte com ele, e isso também eu fiz 4 vezes. Porque eu gostei tanto, eu fiz 4 vezes, né? Então, eu testemunho isso com muita alegria, porque agora, não dá para fazer ele correndo. Tem gente que... Não, calma. Tem que ser com calma. Então, a comunidade Shalom tem muitas ferramentas de cura e libertação. Agora, as pessoas precisam saber aproveitar e entrar nesse processo. Então, o Ministério de Cura e Libertação vem daí. Primeiro, por causa que é uma graça do Shalom, né? Assim, é uma graça na nossa missão de rezar pelas pessoas, tal. E a formação que vai ajudar a pessoa a entender e ressignificar o seu processo interior. E vai muito justamente disso, de entender o tempo de Deus para cada coisa, né? Quer dizer, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, as pessoas querem as coisas no estalar de dedos, né? E não funciona assim. Padre, e ainda assim, nesse processo de cura e libertação, né? A gente vê que o Shalom, ele auxilia muito, né? Ele tem todo um processo e é muito importante e interessante isso. Mas, vamos lá, alguém que hoje está acompanhando a gente, ou até a pessoa entenda, quando que eu posso entender que eu preciso, né? Quando que a pessoa pode, como é que eu posso dizer? Entender que é o momento de procurar mesmo ajuda espiritual, né? Tem muita gente que não vai conseguir isso sozinho, né? Assim, infelizmente, nós temos... As pessoas, elas só procuram a Deus no momento de dor, né? Assim, a maioria, né? Não vamos generalizar, né? A maioria, né? Naquele momento de dor, aí, quando bateu na minha porta a dor, aí eu procuro, né? Mas esse processo precisa ser sempre. Eu preciso ir buscar a Deus sem eu precisar estar no momento de dor,
Eu preciso entender a minha vida sem precisar estar num momento de sofrimento, né? Muitas pessoas, elas só vão para Deus a partir de um momento de sofrimento. Ou só vão buscar um remédio em Deus a partir de um momento de sofrimento. Mas se ela começar a fazer um processo de caminhada de fé e ela crescer, né? Como a gente tem dito muito na igreja, que hoje a evangelização passa por um processo de iniciação à vida cristã, né? Ou seja, desde o momento que ela tem experiência com Jesus, que ela teve uma experiência forte com Jesus, ela precisa fazer um processo de crescimento. Como diz São Pedro na sua carta, né? Crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se essas pessoas que tiveram experiência com Jesus fizerem isso, com certeza quando bater na porta o sofrimento, ela vai saber lidar com ele, né? Eu conheço uma amiga minha, né, que teve leucemia. Ela hoje é uma pessoa miraculada, ela foi miraculada. Ela foi curada da leucemia. Nós éramos contemporâneos na renovação carismática, eu e ela, né? Então, foi muito impressionante quando ela soube que tinha leucemia. Muito impressionante. Por quê? Porque ela não se desesperou. Ela começou a procurar livros sobre como viver o sofrimento na fé. Ela era da renovação carismática, então ela começou a se deparar, né? E encontrou também na própria família a medula, né? Para poder fazer o transplante. E fez o transplante logo e ainda hoje, né? Ela pode testemunhar, né? Ela vive, entendeu? Porque ela é uma pessoa de fé. Mas no meio do sofrimento dela, o que foi que ela fez? Ela se uniu a Deus, né? Uma carta do Papa João Paulo II é impressionante, que é sobre o sofrimento humano. E tem de graça na internet, PDF, né, que o Vaticano deixa livre, né? Então, todos nós deveríamos ler aquela carta. Porque João Paulo II levou um tiro. Né? Se tem alguém que entende do sofrimento, tem o respaldo, humano, né? Levou um tiro ali na Praça de São Pedro, né? Então, passou por muitas enfermidades, né? O Parkinson e tantas coisas, né? E ele escreveu essa carta. Essa carta, para mim, ela é sem igual. É sobre o sofrimento humano. Pode procurar na internet, né? Quem quiser, né? É João Paulo II sobre o sofrimento humano. Porque ali dá um entendimento de que eu preciso unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, né? Então, as pessoas que vivem depressão, elas precisam unir esse sofrimento ao sofrimento de Cristo. E quando ela une, ela encontra a força e também encontra a cura. E também encontra a cura para superar e aí vai em frente. E claro, por exemplo, no Shalom nós temos, falando de oração e aconselhamento, né, de cura e libertação, nós temos durante os dias da semana pessoas para atender, né, que a gente chama do Ministério de Oração e Aconselhamento. Essas pessoas são formadas para acolher as pessoas, para ouvir as pessoas, para rezar carismaticamente pelas pessoas, para ter uma palavra de ciência, para ter uma palavra de profecia, uma palavra de cura, e ali as pessoas começam um processo, e aí elas vão sendo levadas a um processo de cura, né? Isso é importante, né, padre? Porque às vezes eu tenho a impressão, porque já fui uma pessoa que pensou assim, de que o ser curado, ele necessariamente é algo que vai acontecer ali, pá. E nem sempre é assim, né? Às vezes é um processo. E imagino que para algumas pessoas o mais difícil é o abrir a porta para o processo, né? É o começar ali, é o entender que, de fato, caramba, existe algo em mim que não tá ordenado. E aí esse exercício de humildade para buscar ajuda, para reconhecer que não vai ser só comigo, não vai ser só eu sozinho. De um outro, né? Exato. O que a gente pode colocar para essas pessoas para ajudar a esse desarmamento, assim, principalmente das pessoas mais resistentes, assim? A gente pode pensar antes assim. Primeiro dom de, como você falou, né? A cura pode ser um processo, né? Mas a gente tem que lembrar que a cura, ela vem de duas formas, né? A cura, ela vem
como eu disse, pelos médicos, que Deus deu a inteligência. O dom de cura se manifesta assim, né? Primeiro, pelos médicos, vamos dizer três, né? Três coisas. Primeiro, Deus deu inteligência aos médicos para fazer a fórmula, para medicar, e a gente seguir aquele passo e ficarmos curados. É igual, tá com dor de cabeça, toma dipirona. Outra gente que tem alergia a dipirona toma outra coisa, né? Né? Estratégia vai encontrando estratégia. Vai encontrando estratégias. A segunda, a cura, ela é isso que você falou. Ela é fruto de um processo e por isso é necessário buscar, ter coragem. Eu preciso ter coragem de buscar, de enfrentar aquela situação, né? Seja uma situação né, interior, né? E aí tem hoje, inclusive o Papa Francisco, eu não lembro se foi na encíclica dos jovens que ele falou, mas ele escreveu isso. Que nós precisamos isso já é fruto de uma mentalidade nova, né? É que nós precisamos formar os leigos para serem capazes de aconselhar os outros. Mas por que ele disse isso? Porque ele sabe que os padres não atendem a todo mundo, né? Não tem como, né? Não tem. Demanda grande. E o Shalom faz isso há 40 anos. Tá entendendo? É leigos aconselhando, né? O Shalom já faz... Quer dizer, 41, né? Nós estamos, né? Então, a gente vai trabalhando isso e o Papa motivou que nós tivéssemos leigos capazes de aconselhar para fazer esse processo de cura, né? Então, a pessoa tem que estar aberta, ela tem que ter coragem, né? É claro que muita gente às vezes não quer expor o seu interior, tem suas dificuldades, aí acha que só o padre mesmo tem que saber, né? É claro que uma coisa é confissão, outra coisa é aconselhamento, né? É diferente, né? Que não é o tema, né? Mas, e a terceira coisa, né? A cura vem pela essa forma. Deus, por exemplo, a pessoa está como a sogra de Pedro, que Jesus chegou na casa e curou a sogra de Pedro da febre, né? Sim. Então foi instantâneo ali, né? Foi instantâneo. Como outros, né? A cura do cego Bartimeu e tantas outras. Então, a cura vem pelos médicos, a cura faz parte de um processo e a cura vem milagrosamente. Que também, por exemplo, a cura é diferente do dom de milagres, né? Porque o milagre é aquilo que aos nossos olhos é impossível, né? Sim. O milagre é bem diferente, né? Aos nossos olhos é impossível que aquela pessoa se levante daquela cama, daquele câncer, né? E a gente já viu milagres, né? Nós já vimos acontecer, né? Quando eu era seminarista tinha na verdade isso foi uma cura e um milagre, foi bem misturado assim, a gente não sabe por bem, né? Estava numa missa com um padre irmão na nossa comunidade, que é o padre Antônio Furtado, e tinha um senhor com a bengala, né? Andando, ele não conseguia andar, né? E na hora ele foi com o Santíssimo e rezou pelo senhor e disse: agora você vai andar sem a bengala. E aí eu tava lá, eu não tava acompanhando o Santíssimo, estava vendo de cima do presbitério, né? Sim. E aí esse senhor jogou a muleta e ele não saiu andando, ele saiu correndo. É isso. A gente acha que não vê, né, essas Sim. coisas hoje, mas vê, eu vi com os meus próprios olhos isso aí. Então o senhor jogou a muleta e saiu, né, andando, né? Eu já tive, por exemplo, outras experiências de milagre. Por exemplo, tem mulheres casadas que não podem engravidar, não conseguem engravidar, na verdade, né? E sofrem porque não. E eu já tive experiência de pelo menos umas 3, né? Rezar por elas e elas apresentarem depois o filho, né? Que elas fizeram um processo de cura, né? E Deus milagrosamente fez com que elas engravidassem, né? Então isso é muito bonito, porque pela fé a gente vai vendo que é oportuno, Deus faz, Deus realiza suas maravilhas, né? Então... Certamente. E padre, o senhor já contou pra gente aí alguns casos, né, de que o senhor presenciou. Tem algum específico que assim, pra sua caminhada, pro seu processo de conversão, foi importante, assim, que o senhor, rapaz, esse aqui... Deus fez muito aqui, realmente Deus, inclusive, fez no outro, mas fez também em mim aqui. Teve um desses casos? Primeiro eu quero dizer que Deus faz isso e a gente fica muito humilhado, né? A gente fica assim bem na... Pra mim, esses casos dessas mulheres que não podiam engravidar, pra mim é muito forte, né?
O sacramento do matrimônio é algo muito precioso, sabe? As pessoas têm que entender isso, né? A beleza do matrimônio, né? E quando as pessoas casam e a mulher tem dificuldade ou o marido tem dificuldade de engravidar, é um sofrimento. Porque eles vão cumprindo a sua missão como matrimônio, né? E ali, quando a pessoa me apresentou a criança, né? Ah, padre, você rezou e Deus mandou, né? Tá aqui, né? Aí eu disse, bendito seja Deus, né? E aí você fica todo humilhado, né? Assim, porque não somos nós que fazemos. A gente é, como diz o Papa Bento XVI, nós somos instrumentos frágeis e insuficientes, né? E assim quero ser, né? Porque Deus vai sempre se utilizar de nós, né? Muito bom, muito bom. Pô, legal. Muito bom, muito bom. Padre, e assim, um conselho, né? Já caminhando aqui para os finalmente, né? Um conselho que a gente pode dar para a pessoa que realmente quer, né? Trilhar essa caminhada de cura interior, já não está mais conseguindo sozinho, né? Um conselho que o senhor pode dar para essa galera que quer realmente buscar essa liberdade mesmo na sua vida espiritual. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa não pode querer resolver a vida sozinho, precisa de um outro. Isso é a igreja. A igreja, a fé é vivida de forma pessoal e comunitária, né? Não dá para viver sozinho. Então, se você acha que vai resolver sua vida sozinho, é engano, né? Vá se frustrar. É engano. Você precisa de alguém, né, mais experiente, né? Então, no nosso caso, nós temos os ministros de oração e aconselhamento no Shalom. Temos também... Eu estou lá atendendo confissões, né, que é diferente da oração e aconselhamento, né? Confissão é uma coisa, oração e aconselhamento é outra. Tem os dias que eu atendo confissão na sexta, no sábado, né? E uma parte do domingo, às vezes eu consigo atender. Mas não dá para solucionar os problemas sozinho, né? Tem que buscar a graça de Deus, né? Procurar o outro, a igreja, né? A igreja é que nos sustenta. Agora, se você quer fazer um curso desse, né, do Ordem do Amores, pode procurar a comunidade. Agora nós vamos ter o curso Maturidade Humana, né? Nós vamos ter no comecinho de outubro. Né? Pode procurar a comunidade Shalom, @Shalom Teresina, tá tudo lá. Agora, eu deixo aqui o convite assim, bem específico, né? Que eu acho que é importante para você começar um caminho de cura. Nós vamos ter agora do dia 1º ao dia 8, o Cerco de Jericó, Sim. com o tema Leve a Sério Sua Vida Espiritual. É um livro da Amy Nogueira. Sim. Nas homilias eu vou usar um capítulo de cada do livro, né? Do livro. Será sempre às 18h30, né? Lá no Shalom vai ter a oração da quebra das muralhas e a missa. E dentro da missa a homilia vai ser, junto com a palavra de Deus, o capítulo do livro Leve a Sério Sua Vida Espiritual. Por que eu cheguei a essa conclusão para esse Cerco de Jericó? Porque a gente vai acompanhando as pessoas e realmente isso que você falou, né? A ciência, ela realmente deve andar com a fé, né? Então, as pessoas sim precisam de psicólogos, sim precisam de psiquiatras. Mas chega uma hora que ela precisa buscar o auxílio da fé, né? Então, a fé é que vai ser aquele trampolim, né? Digamos assim, vai ser aquele momento vamos dizer, do pulo do gato que a pessoa vai dar para poder... E hoje, no dia que se chama hoje, nós precisamos levar a sério a nossa vida espiritual, né? As pessoas, elas não têm levado a sério a dimensão espiritual. E nós não estamos lidando, né, como diz os combates em Efésios, né, que a gente não lidar só com as pessoas, mas existe as tentações, existe os demônios que querem nos roubar, existe tantas coisas que vão nos tirando de Deus. E para que a gente fique de pé, como Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Que Nossa Senhora estava ali de pé, vendo o sofrimento do filho, né? Morrendo na cruz. Ela também estava sofrendo. Para que a gente fique como Nossa Senhora, é preciso levar a sério sua vida espiritual. Então nós queremos convidar vocês a participar desse Cerco de Jericó. Nós já temos a adoração perpétua no Shalom. Lá no Shalom, na hora que você chegar, você pode estar com o Santíssimo. Então é 24 horas. E o Cerco de Jericó é algo a mais, intensificando a adoração e as missas e as orações de quebra, né, das muralhas, junto com o tema
leve a sério sua vida espiritual. Né? De 1º a 8. Serão 8 dias de outubro. Agora, de outubro, né? agora de outubro. Entendi. Então, E padre, para as pessoas que estão interessadas em começar o processo de cura, o processo dos cursos, existe um período específico do ano na comunidade? Ou não, a gente vai oferecendo no nosso calendário. Aí vai sempre ser perguntas, né? A gente pergunta, tem o Fio de Ouro esse mês? Porque sim. é a demanda, né? Sim. Já tem... de acordo com a procura das pessoas. Então. Não, a gente lança o curso naquele mês. Por exemplo, agora a gente lançou Maturidade Humana. Na próxima vez a gente lança o Fio de Ouro. Porque a gente vai formando turmas. Da mesma forma com as pessoas que querem ser formadas para ajudar outras pessoas, também tem um período específico. Não, aí essa aí pode chegar a qualquer hora, a gente vai formando e acompanhando. Que legal. Todos esses são abertos, né? Qualquer pessoa que tenha interesse pode procurar a comunidade. Pode procurar o oração e aconselhamento para poder fazer esse processo. E só uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui também, justamente sobre o aconselhamento, e o senhor falou, e bem falou sobre a confissão, né? As pessoas precisam entender a diferença da confissão para um aconselhamento espiritual mesmo. Porque muita gente confunde, né? Como que a gente pode entender o que realmente é um aconselhamento e o que é uma confissão? A confissão, você tem uma matéria, né? A matéria da confissão é o pecado. Então, o pecado é adultério, roubo, eu roubei, eu pequei contra a castidade, forniquei, tal, eu fiz isso. Ou seja, de forma muito objetiva. Isso não deixa também do padre dar uma orientação, porque tem que dar uma orientação, né? Então, a matéria da confissão são os pecados. E também a pessoa precisa estar arrependida para poder receber a absolvição, né? E aí recebe a absolvição, aí tem a penitência. Isso é o básico da confissão, né? O que é um aconselhamento? O aconselhamento é, diante de tudo que a pessoa vive, ela quer uma luz. Sim. Ela está passando perseguição lá no trabalho, a família dela tem um filho drogado que não sabe mais o que fazer, ou interiormente ela não sabe se resolver, é muito lenta, ou não há problema a pessoa ser lenta, né? Mas vocês entenderam. Já tava aqui, meu Deus, eu preciso de cura. Não há problema a pessoa ser lenta, mas vocês entenderam, né? Sim. Ou seja, a pessoa vai levando para o aconselhamento as realidades e os movimentos interiores para poder superar. A luz de Deus, a luz da fé, a luz da oração, que é parecido um pouco com a direção espiritual, né? A direção espiritual. Porque às vezes as pessoas elas querem que na confissão já tenha a direção espiritual. Sim. Não há problema não, se o padre tiver tempo. Não há problema não, mas seria bom ela aprofundar isso com uma pessoa, né? E tudo mais. Então, é bem diferenciado nesse sentido, né? Perfeito. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. E outro ponto, deixa eu ver se eu me lembro aqui, que eu tava com uma coisa que o senhor falou que ficou aqui engatilhado. Só para voltar e reforçar, né? Que o senhor falou lá atrás sobre São João Paulo e sobre leigos aconselharem leigos, né? Nessa ajuda. O tio Chico Henrique esteve aqui e ele falava especificamente sobre os casais que ajudam outros casais, né? E aí não ficar essa carga toda em cima do padre, né? O quanto é importante a gente, como leigo, se posicionar mesmo como filhos de Deus e como parte do corpo da igreja em ajudar outras pessoas, né? Tem muita gente, o que o tio Chico Henrique falava, né? O padre não vai ter prioridade 100% ali para aconselhar um casal, como um outro casal vai ter pela vivência, pelo conhecimento do dia a dia mesmo, da vida ordinária, né? Então só chamar a atenção para a gente como leigo. Né, entender, reconhecer e assumir mesmo nosso papel como parte da igreja para o outro. E também os leigos terem a coragem, e que tem muitos leigos bons, né? E aqui eu quero fazer, porque o pessoal acha que leigo é uma pessoa que não sabe de nada. Pelo contrário, existem leigos que sabem mais que... né? Então, eu acho que os leigos têm que ter a coragem de buscar a formação. Sim. Por exemplo... Um leigo bem formado, ele vai saber. Pelo menos ele leu o catecismo da Igreja Católica. Pelo menos ele leu a Bíblia, né? Ele sabe o que a igreja oferece, né? Como deve. Então, um leigo bem formado, que seja capaz de ajudar o outro, é edificante.
Entendeu? Então, nós que já estamos na igreja, assim, na caminhada, aqueles que precisam ter essa ciência, eu preciso me informar para ajudar o outro. Né? Aí, claro, alguns a gente tira do meio daquela galera toda para ser do Ministério de Oração e Aconselhamento. E aí esses aqui são formados para isso. Ou seja, eles aprenderam como é que se faz uma oração e aconselhamento. Perfeito. Né? E a outra coisa eu lembrei. Também, né? Sim. Tá. Sobre os outros também se sentirem à vontade de buscar, né? O aconselhamento de um leigo formado, né? Para aquilo, preparado. É, isso mesmo. Porque existe essa contrapartida, né? O medo de ser acompanhado por outro leigo, né? E aí só o outro ponto também que eu não quis lhe cortar na hora, que era sobre a questão da vida espiritual, da gente levar a sério a nossa vida espiritual, né? Levar realmente a sério a fé que a gente vive. E o quanto, porque o senhor falava sobre a fé e também a medicina, né? Quando buscar e entender em um momento ali, você está buscando por médicos e tudo, entender que ali você precisa também de uma ajuda espiritual. Sim. Mas o quanto que a vida espiritual, o aconselhamento espiritual vai dar discernimento até para quando você realmente precisa do médico, né? De ter esse auxílio, né? De ser uma via de mão dupla. É isso mesmo, Você é isso está que totalmente acontece. assistido, né? Isso aí. Perfeito. Mas é isso. Padre, muito obrigado. Eu que Muitíssimo agradeço, obrigado. foi ótimo. Sabemos que a agenda do padre está corrida. Queríamos um episódio de 3 horas para vocês. Não, tá bem, pra que isso, né? Mas muito obrado, padre. Muito rico. Abriu Eu que realmente agradeço. muita coisa aqui pra gente. Uhum. Muita coisa necessária. Eu espero que tenha ajudado muito. Você que tá em casa. Me ajudou demais. Matheus, por favor. Ave Maria. É isso. Deus abençoe vocês. Se eu quiser deixar algum recado, alguma coisa, alguma programação da comunidade... Não, eu continuo motivando a vocês, né, que tá assistindo, que faça o Cerco de Jericó, né? O Cerco de Jericó de 1º a 8 de outubro, agora, lá no Shalom do Jockey, com o tema Leve a Sério Sua Vida Espiritual, né? E a gente também vai oferecer o livro para as pessoas adquirirem, e cada missa nós vamos pregar, nós vamos um capítulo do livro para aprofundar e levar a sério a vida espiritual. Perfeito. Padre, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se despedir, vai pedir pro padre dar a bênção e aí você deixa a sua curtida, o seu comentário. Exatamente. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem agora com a bênção do padre Douglimar. Presta a câmerazinha aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Shalom. Amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, rezem por nós e até a próxima. Tchau.